Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Mais uma vez, nós estamos a estudar mais uma lição nesta escola bíblica dominical. A lição que nós vamos estudar hoje é a quarta lição, dia 26 de abril de 2020. E o tema da lição é a iluminação espiritual do crente. O texto áureo se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1 e o versículo 17. Mas antes nós vamos orar ao Senhor, agradecidos a Ele por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos a estudar a sua santa palavra. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade tão maravilhosa que o Senhor tem nos concedido de estudarmos mais uma lição. Abra o nosso entendimento para que nós a possamos compreender em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, pegue a sua lição e também a sua Bíblia, para juntos nós estudarmos esta lição de hoje, a iluminação espiritual do crente. O texto áureo está no capítulo 1, versículo 17, da carta de Paulo aos Efésios, e o texto nos diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Hoje, nesta época, mais do que nunca, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque vivemos num mundo de apostasias muitas, e a igreja de Deus, ela precisa ter o conhecimento da palavra do Senhor para não ser enganada, para não ser embaraçada. A verdade prática desta lição nos diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. E nós tivemos numa lição passada que falamos das riquezas espirituais. E essas riquezas aqui, grandiosas, preciosas riquezas, são riquezas espirituais, irmãos. Não vamos confundir com as riquezas materiais, como muitos hoje pregam, que o crente, ele não pode sofrer. Deus não nos fez para sofrer, não é? Nem tampouco Deus nos fez para enriquecer. Deus dá a cada um segundo a sua preciosa bondade. Glória a Deus. Mas não vamos nesta onda avassaladora deste século 21, onde a prosperidade está no centro da vida das pessoas, e muitos querem trazer a prosperidade para o centro da igreja de Deus, quando na realidade o centro da igreja deve ser Cristo. Muito bem. A leitura bíblica em classe está na mesma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 ao 23. Vou ler para os irmãos. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós existe no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso, disse Paulo, de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo, ou seja, de acordo, de conformidade, a operação da força do seu poder. Que expressões lindas Paulo usa. Paulo era muito profundo, né? Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, no seu lugar de honra, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, liderança da igreja, aquele que governa a igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Deus. A introdução desta lição nos diz, ainda no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo inicia uma longa sentença, assim dividida, diz o comentarista. Do versículo 1 ao versículo 15 ao versículo 16 do capítulo 1, ele dá ações de graças. No versículo 17 até o versículo 19, ele faz uma oração intercessória. E do versículo 20 ao versículo 23, ele faz a confissão de louvor e de exaltação ao Senhor. Glória a Deus. Os irmãos podem ler estes versículos, um de cada vez, em cada síntese dessa, que os irmãos vão ver justamente essas ações de graças que Paulo dá, a oração intercessória e a confissão de louvor e exaltação ao Senhor. Nessa sentença somos exortados, somos aconselhados a louvar o Senhor pela nossa eleição. Oh, irmãos, nós fomos eleitos por Deus, nós fomos separados por Deus, não é? Nós fomos chamados por Deus. Então nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos com essa eleição de Deus, não porque mereçamos, mas pela misericórdia do Senhor. O primeiro ponto da lição, ele diz o seguinte: a esperança da vocação e as riquezas da terra não, as riquezas da glória. Deus nos chamou para sermos ricos espiritualmente, para desfrutarmos das riquezas da glória do Cordeiro. É evidente que Deus não quer que nós aqui na terra soframos. Deus permite que o sofrimento nos venha, nos atinja, para que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor e sermos mais alicerçados na nossa postura de fé. Mas Deus não deixa isto acontecer de forma agradável a Ele, não. A Bíblia diz que Ele não nos prova além das nossas forças, mas Deus nos enriquece dos bens espirituais em Cristo. Começando o primeiro ponto, o escritor diz: o apóstolo ensina que os salvos nós precisamos ser iluminados para compreendermos quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos conhecer, saber as Escrituras Sagradas. A igreja
ela tem uma doutrina, e a doutrina é bíblica. O crente precisa conhecer, saber e defender a sua fé. Por que que somos crentes? Por que acreditamos em Jesus? Infelizmente, há muitos crentes dentro da igreja que, anos de crente, mas ele não entende a palavra, é ensinado, mas ele não entende, não é? Ele não entra no mérito, ele não pergunta, Nós vivemos numa época, hoje, em que os cultos estão suspensos por um tempo, e nós sentimos falta dos cultos, glória a Deus, mas quantos crentes por aí afora, que passavam meses sem ir à igreja, e agora diz, eu sinto falta dos cultos. Como sente falta? Que não ia aos cultos. Eu sinto falta do culto de doutrina. Como que não ia? Não é? Então, nós precisamos conhecer a palavra, não simplesmente ser crente, apenas ser crente, né, no sentido restrito da palavra, mas nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras, para que outro vento de doutrina, quando nos achegar, a gente ficar embaraçado. Será que é verdade? Mas o pastor disse assim, mas eu não sei. Nós precisamos conhecer a palavra. Então o apóstolo Paulo chama a igreja de Deus a esta responsabilidade, né, de conhecer as Sagradas Escrituras. E ele começa dando ações de graças e intercessão. Diz o escritor, o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Efésios 1,16, quando ele diz, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Mas por que Paulo disse isso? Porque que ele não cessa de orar pela igreja de Deus? Porque a resposta está no versículo 15, ele diz, olha, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós. Então, Paulo dá graças a Deus pela igreja de Éfeso, pela fé dos irmãos. Os irmãos não se abalavam, e esses irmãos, tinham um amor muito grande para com todos os santos, para com todos os outros crentes, e a fé no Senhor que eles tinham era uma fé inabalável. Então Paulo, ele se alegra e diz, eu não cesso de dar graças a Deus por vós. Então nós precisamos ter esta fé dos crentes de Efésios, buscar a Deus e termos amor uns pelos outros. E por todas as bênçãos espirituais, estou agora no primeiro tópico novamente, recebidas, tais como a eleição, a predestinação que nós falamos na lição passada, a filiação e o dom do Espírito Santo. Então nós temos motivos para adorar a Deus, para exaltar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. 1,16 de Éfeso. Eu tenho muita preocupação com o ensino, irmãos, porque o ensino, ele vai lhe revestir do conhecimento, e o crente bem ensinado, bem doutrinado, que conhece a palavra, ele não se embaraça com outro tipo de ensinamento que alguém pode achegar-se a ele, peraí, vamos ter calma, né? Vamos ter calma. A Bíblia não diz assim. Então é um crente que tem base bíblica. Continuando, Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas o mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem serem ensinados por Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Vamos ler esta citação bíblica, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15.
Paulo diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque essas coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente, e o homem natural não entende. E o versículo 15 ele diz: mas o que é espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 8. Romanos capítulo 8, versículos 5 e versículos 8, o apóstolo diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E continuando: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, irmãos, quem é espiritual, ele discerne bem tudo. E as Escrituras, por ter uma origem espiritual, só pelo Espírito é que se discerne ela. E nós precisamos ter a cada dia o conhecimento do Espírito Santo. Nós devemos pedir sabedoria a Deus. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, ter esse conhecimento. Busque o conhecimento de Deus. Busque a palavra do Senhor. Venha para os cultos de doutrina. Não deixe de vir aos cultos de doutrina. Aos nossos cooperadores, dirigentes, estejam aqui, irmãos, mesmo os mais distantes, pelo menos 2 vezes no mês, para que o irmão, quem dirige um culto, não é só dirigir, ele está ali representando o seu pastor. E não se pode um dirigente de uma congregação, de cultos auxiliares, passar meses sem vir ao culto de doutrina. Tem que vir ao culto de doutrina. Os irmãos dirigentes venham pelo menos 2 vezes aos cultos de doutrina, para que o irmão possa ter conhecimento. Venha à escola bíblica dominical, não é? Para saber o espiritual, se alimentar da palavra, né? Para quando um membro da sua congregação: irmão, eu gostaria de fazer uma pergunta, o irmão não sabe responder, certo? Então, os dirigentes precisam estar no culto de doutrina, precisam separar tempo para observar a palavra de Deus. Não é simplesmente dirigir um culto, foi para casa no outro dia, em outro dia vem, dirige, vai para casa, dispensa os irmãos. Não, precisamos conhecer a palavra, não é? Para nós não errarmos. Terceiro tópico do primeiro ponto: as riquezas. Eu estou dando uma adiantada aqui para não ficar muito longo os tópicos. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Olha o que é que Paulo diz no capítulo 1, versículo 18 de Efésios: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais. Precisamos saber, irmãos. Isso é de dirigente ao congregado, aquele que ainda não foi batizado nas águas. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos
santos. Aleluia. Meus irmãos, busquemos a Deus, busquemos a sua palavra. A expressão sua herança, diz o escritor, enfatiza o que Deus deu aos seus eleitores. Esses eleitores são aqueles que Deus separou, que Deus escolheu pela sua misericórdia e presciência. Deus nos escolheu. Então, esses eleitores, esses eleitos que sou eu e os irmãos e as irmãs, precisamos conhecer qual é a nossa herança em Cristo. E ele cita Colossenses 1:12. Vamos ler? Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, lá depois de Filipenses. Capítulo 1, versículo 12. Colossenses 1:12. Paulo diz assim. Eu vou ler o 11 e o 12. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, com alegria. Isso aqui é alegria, não é essa alegria momentânea que se tem aqui na terra, é alegria eterna, é o gozo da salvação, é a alegria de Deus, a alegria do Espírito. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Deus nos fez idôneo. O que é uma pessoa idônea? É uma pessoa que é experiente, que tem conhecimento, que não se perde com coisas desta vida. É uma pessoa que sabe discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Deus nos fez pessoas idôneas espirituais, não é? Para participar da herança dos santos na luz. Glória a Deus. Então Deus capacitou-nos para compreender a sua graça, a sua presença. E o escritor continua, já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, no futuro. Irmãos, tem tanta bênção de Deus para nós, bênçãos espirituais. O que é que a Bíblia diz? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na medida que nós buscarmos a Deus, orarmos ao Senhor, depositarmos a nossa confiança nele, as coisas daqui serão consequências que virão para nós, porque Deus irá nos abençoar. Como, por exemplo, vermos a Deus. Você já imaginou você ver a Deus? Pois nós vamos ver. Agora, para vermos o Senhor, é preciso que nós observemos esta palavra aqui, irmãos. A Cristo e o adorarmos, vermos ao Senhor. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Eu e os irmãos sabemos que nem todos os crentes irão subir no arrebatamento. Nem todos. Isto é uma palavra forte, mas é a realidade. E o que é que nós devemos fazer? Policiar a nossa vida, olhar para nós, fazermos uma retrospectiva e verificarmos se nós realmente, se Jesus viesse hoje, agora, nós subiríamos. Mas eu estou na igreja em todos os cultos, glória a Deus. Mas a sua vida espiritual com Deus, a sua comunhão com Deus e com os outros, com os irmãos, como é que está? São pontos que nós precisamos verificar. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo.
há heranças preparadas para nós, irmãos, desde a fundação do mundo. E essas heranças não são espirituais, aliás, não são materiais, não são carnais, são heranças espirituais que Deus tem para nos dar. Vamos para o segundo ponto da lição, que nos traz o título: A Sobreexcelente Grandeza e Força do Poder de Deus. Glória a Deus. Vamos para esse segundo ponto.